Testemunho de Jeová diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas sim é uma coisa. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. Eu sou o apologista Gaspar P. Santos. Estamos aqui para mais um vídeo aula de apologética para a glória de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça. Pessoal, as Testemunhas de Jeová, conhecida pelos apologistas como ariano moderno, ela tem lutado com unhas e dentes para negar a divindade de Jesus e também a personalidade do Espírito Santo, né? Aqui está calor, irmão. Nosso estúdio aqui não tem ar-condicionado, né? Nós usamos ventilador, né? Nosso estúdio aqui é um estúdio humilde. Nós fazemos esse vídeo, né? Para abençoar a sua vida e também, né? É uma ordenança do Senhor fazer apologética. Mas a gente não pede nada a ninguém, né? Tudo que nós pagamos aqui é com o nosso dinheiro, né? Essas luzes que o professor está vendo aí, na claridade, esse livro, esse ventilador, então tudo nós pagamos com o nosso dinheiro. Por isso que a gente ainda não comprou um ar-condicionado, né? Para o nosso estudo, tá? Está um pouco calor. Então, pessoal, voltando aqui para os arianos modernos, as Testemunhas de Jeová, ela pega vários textos, pincela o texto, para negar, assim, algumas doutrinas da fé cristã, né? Das bases da fé cristã, tá? E hoje vamos estar, assim, dando uma resposta à Testemunha de Jeová, refutando um texto que ela usa para negar a divindade do Espírito Santo, que está lá em Atos, capítulo 2, 33, né? Eu vou ler aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para meu óculos, né? Diz assim, Atos 2, 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vede e ouve. Ok? Então, baseado nesse texto de Atos, capítulo 2, 33, a Testemunha de Jeová, ela pincela, né? Ela pinça esse texto de Atos 2, 33, onde está escrita ali a palavra isto, né? Então, ela diz, olha, o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, porque aqui, né, no grego, isto é gênero neutro. Como elas calculam assim, né? Elas comparam o Espírito Santo como uma coisa, esse piloto aqui, né? Tá? Baseado nessa palavra aqui, isto, né? Então ela fala o seguinte, olha, o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, porque o texto aqui está dizendo isto. Então, o Espírito Santo, ele não é uma pessoa, porque espírito no grego é gênero neutro, tá? Bom, você vê que as Testemunhas de Jeová, ela mesma ela cai nas suas próprias armadilhas, tá? Bom, irmão, a palavra espírito no grego realmente é uma palavra neutra, tá? Nisso, as Testemunhas de Jeová, né? Tá certo, nós concordamos que a Testemunha de Jeová, ela tem razão. A palavra espírito no grego é gênero neutro. Mas se a gente seguir a mesma régua, né, o mesmo pensamento, né, pensamento das TJ, né, nós podemos também dizer que Deus não é uma pessoa, que Jesus não é uma pessoa, que os anjos não é uma pessoa e nem o próprio Satanás é uma pessoa, porque ele é espírito, tá? Se a gente for seguir a mesma regra, né, das Testemunhas de Jeová, nós podemos aplicar isso em Deus, né? Olha, Deus também não é uma pessoa, porque Deus é espírito. Espírito no grego é gênero neutro, né?
Está lá em João 4, 22, né, 23 ali, por ali, quando ele teve aquele diálogo com a mulher lá, né, samaritana. Aí Jesus fala que Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem espírito e verdade. Irmão, esse ano é primeiro ano meu na língua grega, né? Estou começando a estudar o grego agora, né? Mas pelas vozes de alguns gramáticos em gregos, professores né, do grego, né, segundo o especialista em grego, né, gênero de palavra grega não prova nada. Tá? Não prova nada. Por quê? A palavra quem manda, quem determina, né, o contexto é a teologia. É a teologia que vai determinar. Tá? Então, gênero de palavra gênero de palavra grega, né, não prova nada se o Espírito Santo é ou não é uma pessoa, né? Mas quem vai provar é a teologia e a Bíblia Sagrada. Para ser uma pessoa, irmão, não precisa ter corpo, tá? Precisa das 3 faculdades, que é a emoção, né? Vontade e intelecto. Tá? E o Espírito Santo tem essas 3 faculdades inerentes de uma pessoa, tá? Para ser uma pessoa, não precisa ter corpo. Os anjos são uma pessoa, tá? Mas ele não tem corpo. Satanás é uma pessoa, mas também não tem corpo. O próprio Jesus também é uma pessoa, tá? Ele também não tem corpo. Deus também é uma pessoa, mas também não possui corpo. Então, irmão, as Testemunhas de Jeová, ela pega esse texto, né, e tenta fazer uma distorção que nós chamamos na exegese, né, de iegese, quando a pessoa tenta trazer o pensamento dela para aplicar no texto bíblico. E agora a exegese é de dentro para fora, é extraída, né? A exegese é uma ciência, né, de interpretação do texto. Estou falando de um modo assim bem simples para os irmãos entenderem, tá? Aqui nesse texto, irmão, as Testemunhas de Jeová cometem dois erros gravíssimos, grave, tá? Primeiro, né, é gramatical, tá? Que já falamos aí que se levar pela mesma regra da Testemunha de Jeová, que o Espírito Santo, né, que a palavra ali é gênero neutro, nós podemos também aplicar essa mesma regra na pessoa do Senhor Jesus e na pessoa de Deus, tá? Primeiro erro grave da Testemunha de Jeová é gramatical. E o outro também, né, é teológico. Quando o texto fala assim que isto que agora verde, né, do Espírito Santo, irmão, você já viu alguma vez na Bíblia o texto falando que alguém já viu o Espírito Santo? Você já leu na Bíblia, né? Melhor dizendo, que alguém ouviu o Espírito Santo, né? Ouviu? Não, né? Não existe texto na Bíblia que ninguém jamais viu o Espírito Santo. Viu, claro, na forma de pomba, né? Mas é em linguagem figurada, tá? Mas em pessoa, né? Aparecendo, tal, né? Como Jesus apareceu lá em Atos, né? Quando ele estava subindo ao céu. A Bíblia fala que ninguém jamais viu o Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo é Deus, tá? É Deus. Então, esse erro teológico da Testemunha de Jeová, né, a resposta apologética é essa, irmão. Quando a Bíblia fala que derramou isto, que agora verde, não é o Espírito Santo ali, né? Está falando sobre as bênçãos do Espírito Santo, as manifestações, aquilo que o Espírito Santo faz, né? Aquilo que o Espírito Santo está fazendo, meus irmãos. Não é o Espírito Santo ali que está descendo, né? O pessoal viu. Não, mas é as bênçãos, né, sobrenaturais que o Espírito Santo está derramando ali, né, nesse episódio. Ok?
Por exemplo, né, as testemunhas de Jeová têm mania de perguntar assim: pode uma pessoa estar cheia de outra pessoa? Né? Ela tenta pegar muitos crentes menos avisados usando esse argumento fraudulento. Né? Ah, aí a pessoa não sabe como responder. Mas no sentido simbólico, pode sim. Né? A gente já está ficando com o saco cheio das testemunhas de Jeová. Né? Mas nós amamos ele. Então, nós já estamos cheios das testemunhas de Jeová com as tuas heresias. Simbolicamente, você pode, né, estar cheio de uma pessoa, sim. Né? Quantas das vezes a pessoa fala contigo, aí você está cheio, né, de ouvir aquelas conversas fiadas. Então, simbolicamente, nós podemos estar cheios, sim, do Espírito Santo. Né? Elas confundem, irmão, a personalidade, né, com corporeidade. O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele não tem corpo, tá? Então, com todas as vezes que você vê que na Bíblia, né, lê na Bíblia que o Espírito Santo derramou, né, encheu uma pessoa de poder, né, está falando aquilo que ele faz, né, aquilo que ele está fazendo na pessoa, não que o Espírito Santo está dentro da pessoa, tá? Mas aquilo que ele faz, enche a pessoa, né? Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, fala que as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, né? Cheias do poder do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo entrou no corpo da pessoa, tá? Não, irmão. Ele pode até entrar, mas simbolicamente, tá? Simbolicamente, ele pode estar ali na pessoa, simbolicamente, o poder dele ali na pessoa. Não que o Espírito Santo tem um corpo. Porque se fosse assim, irmão, Deus não é uma pessoa. Pode, né, usando essa mesma fala, será que a testemunha de Jeová ia negar que Deus pode habitar no corpo deles? Deus não é a pessoa? Então, apesar que a testemunha de Jeová, o Deus deles são falsos, é um Deus criado pelo seu falso profeta chamado Charles Taze Russell, né? Então, o Deus da testemunha de Jeová é um Deus falsificado, criado pela a torre de vigia, tá? Mas, então, se ele fosse levar para esse mesmo argumento de testemunho de Jeová, o Deus dele não poderia estar habitado na pessoa das testemunhas de Jeová, porque Deus é uma pessoa, mas não tem corpo. Então, eles confundem, né, a personalidade com corporalidade, tá? Então, todas as vezes que a testemunha de Jeová vier a você com essa conversa fiada, apresentando esse texto, você fala para ela, olha, o que o texto está falando aqui, está falando as promessas do Espírito Santo, as bênçãos do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Porque ninguém pode ver, né, o Espírito Santo, né? Mostra isso para ela. Olha, você já viu o Espírito Santo alguma vez? Você está vendo aqui o Espírito Santo aqui? Então, nós temos que saber, irmão, interpretar a Bíblia, né, através da lente do Espírito Santo. O que acontece com a testemunha de Jeová é que ela lê a Bíblia, né, através da... Deixa eu apagar aqui. Tem mensagem aqui chegando aqui, irmão. Aguenta as pontas aí. Então, as testemunhas de Jeová, ela lê a Bíblia através das lentes do corpo governante, não através da palavra de Deus, né, do Espírito Santo, porque ele não tem o Espírito Santo, ele rejeita o Espírito Santo. Vou botar um louvor aqui, irmão, para ficar bacana. Aí, irmão, aí. Pronto, tá bom, né? Então, meu irmão, todas as vezes que a testemunha de Jeová vier com essa conversa fiada, né, lançando texto, né, fora do contexto, para negar a doutrina da Bíblia, então você fica esperto que elas são perito em deturpar a Bíblia. Esse texto ali não está falando que o Espírito Santo é uma coisa, tá? O texto não foi escrito para falar isso. O texto foi escrito para falar as bênçãos que o Espírito Santo está fazendo ali, tá? A gramática, como já falamos, né, ela não prova, né, nada. Por quê? Porque o grego, irmão, Deus no grego, né,
gênero. Aliás, a palavra amor no grego, né, é palavra feminina. E Deus é amor. E tu acha que Deus é uma mulherzinha, uma mulher? Não, irmão. Mas se fosse levar para esse lado, né, nós diríamos que Deus é o quê? É uma mulherzinha. Tá vendo como é que o gênero de palavra não prova nada, tá? Não prova nada. Jesus foi chamado de Baidias, né? Baidias, no grego, é uma criança. E tu acha que Jesus é uma criancinha? Claro que não. Então, o gênero de palavra, irmão, grega, não determina aquilo que é ou não é, tá? Então, o gênero e neutro de palavra não quer dizer que é e não é, tá? Porque se formos levar para essa regra da Testemunha de Jeová, que o Espírito Santo é uma coisa que é gênero e neutro, nós podemos também aplicar essa mesma regra, né, de má interpretação, como já foi dito aqui na nossa fala primária, para Deus. Nós ia negar a personalidade de Deus, nós negaria também a pessoa do Espírito Santo, né, de Jesus, dos anjos, do diabo, né? Todos eles são pessoas e também são espírito, e é gênero neutro, tá? A Testemunha de Jeová, ela não nega a personalidade do diabo. Agora, quando é para falar do Espírito Santo, que é uma pessoa, elas negam. Se você perguntar para a Testemunha de Jeová se Satanás é uma pessoa, ela vai falar que sim. Mas se você perguntar para a Testemunha de Jeová se o Espírito Santo é uma pessoa, vai falar que não. Então, o diabo é uma pessoa, o Espírito Santo não é pessoa. Mas os dois são pneuma, né? A palavra pneuma, no grego, irmão, é espírito. Serve para diabo, serve para anjo, serve aplicada a Jesus, aplicada a Deus, né? Pneuma é uma coisa só, né? É aplicado, né, para espírito. Então, o Espírito Santo é uma pessoa assim, porque ele tem as três faculdades inerentes, que já falamos, né? Emoções, vontade, né? Intelecto, tá? Essas três faculdades do Espírito Santo constituem ele de pessoa, ok? Antes de terminar esse vídeo, né, gostaria de indicar umas duas literaturas para vocês, meus irmãos, que vão te ajudar muito na área da apologética, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu já falei sobre esse livro aqui, tá? Mas eu vou indicar ele de novo. Talvez você não assistiu o vídeo anterior, tá? Então eu vou indicar esse livro aqui, tá? Conhecendo o Deus Trino, tá? De Tim Chates. Não sei se meu inglês está certo. Tim Chates, tá? Esse aqui é um dos melhores livros sobre a testemunha de Jeová. Ele fala sobre a testemunha de Jeová também, né? Dos arianos modernos. Esse livro aqui, irmão, é um dos melhores livros sobre a pessoa do Espírito Santo. Um estudo muito bom, muito rico, né? E esse autor aqui, ele pega ali, ele caminha ali pelo século I, século II, século III, né? Ele cita aqui alguns acadêmicos, alguns apologistas que debateram ali o sabelianismo, e depois ele dá uma passada lá no ponto oriental, ocidental, ele caminha por ali. Então, vale a pena você comprar esse livro aqui, tá? Conhecendo Deus Trino, né? Deus Trino, não é triuno não, tá? É Deus Trino, tá? Então, adquira esse livro aqui, que você vai ser ricamente abençoado por essa leitura aqui. É um dos melhores livros tratando da pessoa do Espírito Santo, ok? É um livro barato, tá? E com certeza vai te abençoar muito nessa área da doutrina da Trindade, economia da Trindade, ok? Outro livro também, eu já falei sobre ele aqui. Esse livro aqui foi indicado
pelo meu professor de apologética, tá? Ele me indicou esse livro. Esse livro aqui é um dos melhores livros também, que trata sobre as duas naturezas do Redentor. Tá? Quem me indicou isso aqui foi meu professor de apologética, tá? Um dos melhores professor de apologética que eu tive na área, principalmente na área da Testemunha de Jeová. Tudo que eu sei da Testemunha de Jeová eu aprendi com ele, né? Ele foi muito tempo da seita Testemunha de Jeová e eu debrucei muito na sua apologética sobre a Testemunha de Jeová. Então, tudo que eu falo aqui, irmão, sobre a TJ, eu aprendi com ele, ok? Porque ele foi 17 anos da seita lá, da Testemunha de Jeová. Hoje ele é pastor, né? Um homem de Deus, ok? Mas é um dos melhores especialistas em Testemunha de Jeová, foi, né, meu professor, tá? Até hoje eu tenho contato com ele. Então ele me indicou esse livro aqui, que eu vou passar para vocês, né? O título é As Duas Naturezas do Redentor. Tá vendo? Escrito pelo acadêmico Heber Campos, tá? Presbiteriano. Ok? Esse livro aqui é muito bom, irmão, tá? E fala sobre as duas naturezas do Redentor, fala sobre por que Jesus, na sua natureza humana, dependia do Espírito Santo, né? Então, é muito bom, muito legal esse livro aqui, tá? Ele vai falar sobre os arianos modernos também, da STJ, é uma resposta apologética. Ele é muito bom, tá? Ele fala também do século, né? Os séculos XIV, né? O século IV ali também, dá um pulinho também ali nesse século IV, né? E primeiro, terceiro, quarto século também. Ele faz a minha abordagem desse autor aqui que citamos anterior, tá? É um livro muito bom, né? E ele também aqui, ele defende, né, como nós aqui, a geração eterna de Jesus, né? A subordinação funcional de Cristo, que Deus e aqui Jesus, ele é subordinado ao Pai, tá? Não na divindade, mas na natureza humana, tá? Jesus, ele tinha duas naturezas, uma humana, uma divina, tá? No céu, ele é subordinado ao Pai na sua natureza humana, não divina. Cristo, irmão, quando estava no céu, ele era divino, tá? Ele tornou aquilo que não era humano e permanece humano, né? E permanece aquilo que já era divino. Essas duas naturezas de Jesus, ela permanece eternamente, tá? Ela permanece eternamente. Ela não se separa uma das outras. Por isso, quando a Testemunha de Jeová diz que Jesus adorou o Pai lá no céu, ela não entende que Jesus adorou o Pai no céu, né, na tua natureza humana e não divina, tá? Provérbios fala que Jesus Cristo é o mesmo, onde será para sempre, tá? Paulo, em Timóteo 1,5, fala, né? 1 Timóteo 2,5, se eu não me engano, fala que só existe um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Então, Jesus é homem. Ele não deixou de ser homem. A sua natureza, ela permanece para sempre. Não se desfaz. Jesus é Deus. Está lá em João capítulo 1. Fala no princípio, né? Enarque Theos Logos, né? Então, irmão, Jesus, ele se tornou humano e habitou entre nós. Essa natureza humana de Jesus, ela permanece para sempre. Se você ler João capítulo 1, ele vai discorrer todo o seu evangélico ali. O texto-chave para nós entender a divindade de Jesus está no livro de João. João é o pontapé, que dá o pontapé ensinando a gente sobre a divindade de Jesus, né? E as suas duas naturezas, uma humana e outra divina, tá? Um texto que é muito usado pela seita ariana moderna, que é só a STJ, é o texto, né, quando Jesus fala, né,
que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, as testemunhas de Jeová raciocinam assim. Tá vendo? Jesus mesmo fala que ele vai para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, ela fala assim, ó, Jesus não pode ser o Deus Todo-Poderoso, né? Igual o Pai, porque ele está falando aqui que o Pai é maior do que eu. Mas a resposta apologética para isso aí, irmão, né? É o seguinte, Jesus usou a palavra ali, meso. Meso ali é maior em posição, não na sua natureza divina, tá? Quando Jesus falou que o Pai é maior do que ele está usando a palavra meso, maior na sua posição, tá? Na sua posição humana, não a divina, porque Jesus e Deus, ele está em pé de igualdade, né? O pé de igualdade, tá? Se Jesus quisesse falar que o Pai era maior do que ele na sua natureza divina, ele usaria a palavra clito, né? Clito é na sua maior natureza divina, mas Jesus não usou a palavra clito, ele usou a palavra meso, maior do que ele em posição, não na sua natureza divina. É igual o nosso, né, o presidente, ele é maior do que a gente que em posição, mas humanamente falando, ele não é mais humano do que eu, ele não é mais humano que você, tá? Você aí que é casado, você não é maior do que tua esposa em posição, tua esposa não é submissa a você? Então, Jesus é assim, né? É a mesma coisa Jesus e o Pai. O Pai é maior do que Jesus em posição. O Pai é maior do que o Espírito Santo em posição. Mas natureza divina são iguais em natureza divina, tá? Isso está escrito aí no credo, né, de Atanásio também, na Bíblia Sagrada, ok? Então, irmão, compra esse livro aqui que vai te ajudar muito, tá? As duas naturezas do Redentor, ok? Outra coisa, né? Dentro da economia da Trindade, quem determina que o Filho vai fazer é o Pai. Quem determina quem vai fazer as coisas é o Pai, é o Espírito Santo, né? O Pai determina o que o Filho tem que fazer. O Pai determina o que o Espírito Santo tem que fazer. Porque, irmão, dentro da economia da Trindade, já falei isso, né? O que significa a economia da Trindade? Quando nós falamos economia da Trindade, não tem nada a ver com dinheiro. A ideia aqui é organização. Eles são organizados, tá? Economia da Trindade significa isso, né? Eles são organizados, tá? Então, dentro da economia da Trindade, quem é o cabeça é o Pai, tá? É o Pai. É o Pai que determina. Isso, irmão, não implica nada na doutrina da Trindade, tá? Isso não implica nada na doutrina da Trindade, ok? As testemunhas de Jeová querem que confunde você, tá? Quando você vê lá esse texto, né, que Jesus fala que o Pai é maior do que ele e tal, elas tentam, né, colocar na mente dos menos avisados que Jesus é um Deus de segunda categoria, tá? Mas é porque ela desconhece a subordinação funcional de Jesus. Jesus é subordinado ao Pai na posição, tá? Por isso que nós aqui cremos na subordinação eterna de Jesus. Jesus vai ser sempre subordinado ao Pai na tua natureza humana, não na divina, ok? Não na divina, tá? E a testemunha de Jeová, ela não conhece esse lado divino de Jesus, tá? Ela só conhece o lado humano. Mas isso ela aprendeu com os seus arautos da mentira lá, o povo governante, ok? Então, irmão, quem determina que o Filho tem que fazer, o Espírito Santo tem que fazer, é o Pai, porque o Pai é o cabeça da Trindade. Isso não implica nada na doutrina da Trindade, porque todos são iguais. Não existe esse negócio, um maior do que o outro. Não. Todos são iguais em natureza, tá? Mas diferente em posição, ok? Em diferente posição. Irmão,
use esse argumento, né? Ouve o que eu falei aqui, tá? Porque esse vídeo aqui nós fazemos para ajudar você a dar uma resposta apologética às testemunhas de Jeová, tá? Que é uma seita muito perigosa, tá? Ela é muito perigosa. Ela, o mormonismo, né? O sabelianismo também, unicista, mas as testemunhas de Jeová é a pior seita do mundo, tá? Então, nós fazemos esse vídeo aqui para vacinar você contra os venenos dessa heresia aí. Lembrando aqui que aqui a gente não está levantando ódio religioso, nada disso. Nós estamos aqui, tá? Para proteger você contra os bombardeios de Satanás, ok? Nós amamos a Testemunha de Jeová, né? Nós amamos, eles são pessoas boas, pagam seus impostos, ok? Mas nós não concordamos com nada, nenhuma vírgula da Testemunha de Jeová em respeito ao que ela fala da Bíblia. Apesar que ela não tem Bíblia, né? Ela tem a aberração do novo mundo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para você ver, caso você não viu. Aguenta as pontas aí, irmão. Opa, caiu aqui. Cometi uma heresia aqui. Então, ela tem esse livro aqui, chamado a Tradução do Novo Mundo, né? Que não é a Bíblia, tá? Isso aqui é uma aberração do novo mundo. Isso aqui, irmão, é um perigo, tá? É um perigo. Se você tem esse livro aqui, dá para um apologista, tá? Dá para alguém que estuda seitas, heresias, né? Apesar que tá difícil aí, mas tem muitos bons apologistas aí, tá? Você dá essa Bíblia aqui, Bíblia aqui não, dá esse negócio aqui, não lê isso aqui, tá? Isso aqui é um perigo, ok? Tudo aqui é distorcido. Então, logo no começo desse livro aqui, eles botam assim: no princípio no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e a força ativa, né, movia sobre a face das águas. Irmão, ele já, logo no começo do livro dele, eles negam a personalidade do Espírito Santo, né? Força ativa, não existe isso, irmão. Força ativa, nem no grego, no hebraico, não existe esse negócio de força ativa. Vou jogar aqui, depois eu ajeito ali no cantinho das heresias, né? Então, irmão, logo no começo, de cara da escritura bíblica, né? Estou falando da Bíblia, tá? Eles tentam negar a personalidade do Espírito Santo. Ele fala que o Espírito Santo é como se fosse uma bateria de carro, né? Uma bateria de carro. Eles taxam o Espírito Santo como uma bateria, né? Uma energia que sai do corpo de Jeová, né? Sem medida. E para eles, né, as testemunhas de Jeová, Deus não é onisciente. Deus, ele, quando quer saber de alguma coisa, ele envia a força ativa dele lá, ou se não, ele ligou. Como se ele se compara a Deus como uma sintonia de um rádio. Quando Deus quer saber de uma coisa, né? Aliás, quando você quer saber de uma coisa, uma notícia, você vai, né? Liga o teu rádio para saber de uma coisa. Aí eles pensam assim de Deus, na lógica deles, eles falam isso aí. Quando Deus quer saber de alguma coisa, né? Ele sintoniza, ele manda a força ativa dele lá para trazer a notícia dele para ele. Irmão, a Bíblia fala que Deus é onisciente, onipresente. Está lá no Salmo, né? Que diz: ainda a palavra não saiu da minha boca. O salmista fala: tu, Senhor, já conhece. Então, irmão, você que está pretendendo entrar para essa religião, para essa seita aí, cuidado, não faça isso, porque vai trazer prejuízo para você, para a tua vida espiritual e também para a tua família, porque quando você entra para essa seita aí, né, se os teus familiares não aceitar você nessa religião, nessa seita, eles vão colocar a tua família, vai botar você contra a sua família. Você vai enxergar a tua família como um inimigo, né, de Jeová, né, que eles falam lá. Então ele vai botar você contra a sua família. E quando você sair dessa seita, não aceitar mais,
as heresias que eles ensinam lá, quando você conhecer a verdade, sair fora, ninguém dessa seita vai falar mais com você, né? Você vai ser desassociado, você vai ser tratado como um cão morto, tá? Tem livro dele que fala isso, né? Que quando a pessoa sai dessa religião, ele enxerga essa pessoa como um defunto, né? Um inimigo. Então, irmão, se você está pretendendo entrar para essa seita, não faça isso, tá? Não entra não, porque vai ser furado. Ok, pessoal? Então tá aí, tá? Lembra-se que na economia da Trindade existe essa organização, tá? O Pai e o Filho e o Espírito Santo são diferentes em posição, tá? Mas naturezas são iguais. Eles são diferentes, tá? Em posição, tá? Mas na sua natureza divina, eles são idênticos, são iguais, tá? Eles podem ser diferentes, tá? Somente na posição aí, tá aqui já falando, né? Mas na divindade, né? Na natureza divina, eles são iguais em natureza, tá? Essa é a palavra correta, né? Eles são diferentes em posição, tá? Mas são iguais em natureza divina. Ok, pessoal? Tá aí a dica que eu dei para os irmãos sobre os livros, né? Adquire esse livro, tá? E lembrando do nosso texto supracitado de Atos capítulo 2, 32 e 33, fazendo uma relembrança aqui, né? Do texto, quando a Testemunha de Jeová citar esse texto para você, dizendo que o Espírito Santo é uma coisa, que é gênero neutro ali, você fala que o texto ali não foi escrito para dizer que o Espírito Santo é uma coisa. O texto foi escrito ali para dizer, mostrar as bênçãos que o Espírito Santo está fazendo ali no texto, né? Aquilo que o Espírito Santo faz na vida da pessoa, na vida de Jesus, né? Quando estava na terra, né? Então o texto foi escrito para isso, porque ninguém ali, irmão, viu o Espírito Santo. Ninguém viu o Espírito Santo ali, tá? Mas viram o quê? Ouviram as bênçãos que o Espírito Santo tá fazendo ali nesse texto, ok? E gênero de palavra em grego, né, não prova nada, tá? Não prova nada, ok? Porque, de novo, o Pai é Espírito, Jesus é Espírito, Satanás é Espírito e o anjo é Espírito, ok? E todos eles, né, é gênero neutro. Isso significa que não são pessoas? Só na cabeça do Testemunho de Jeová mesmo, né? Ensinada lá pelo corpo governante. Então, irmão, Deus é Espírito, é uma pessoa, e Jesus Cristo é uma pessoa, e o Espírito Santo é Espírito, é uma pessoa, ok? Eles não precisam ter corpo para ser uma pessoa. Precisa, sim, da faculdade inerente, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Tenha abrido os olhos de vocês aí, que tem lido pouco a Bíblia. Irmão, estuda a Bíblia, tá? Tenta, né, assistir de novo esse vídeo, tá? E que Deus assim possa nos abençoar, né? Cada vez mais, para que a gente podemos assim estar assim sendo instrumentalizado na mão do Senhor, ok? Porque a intenção aqui é ajudar você, tá? Se prevenir contra as armadilhas do inimigo. Beleza, pessoal? Que o Deus da paz nos abençoe e que Ele nos livre de todas as heresias. Veremos nos próximos vídeos, permitindo Deus. Tchau, tchau.